Olá, gente querida, saúde e paz para você que nos acompanha através da TV Web Mato Grosso News. É uma alegria receber você aqui no nosso podcast Mentes Livres e Leves, onde nós temos a intenção de ajudar você a viver melhor, aumentar a sua qualidade de vida e assim desenvolver todos os seus sonhos e projetos. Esse mês nós preparamos uma programação muito especial para contribuir que você comece o seu 2024 já com o pé direito. Mas é claro que não é para pôr as dicas em prática em 2024, não é para começar agora e sentir que o 2024 já está valendo muito a pena. Por isso, hoje nós trouxemos uma pessoa que tem dicas infalíveis para o nosso bem-estar, para o desenvolvimento da nossa saúde. E eu tenho certeza que o tema que nós vamos tratar aqui hoje é um tema super importante e que pouca gente desconhece esse assunto. Nós vamos então falar sobre o eixo intestino-cérebro e quem vai nos iluminar nesta segunda-feira é a doutora Daniele Magalhães. Seja bem-vinda. Que honra ter você aqui. Olá, Elaine, tudo bem? Eu sempre confundo você com a sua irmã, mas vamos lá. Não tem problema. Então, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho desse assunto que, na verdade, eu sou extremamente apaixonada. Eu passo horas e horas estudando sem cansar, porque é algo realmente muito bacana e é algo que, na verdade, nós desconhecemos, né? Não é algo que faz parte do nosso dia a dia, saber o que, de fato, é o intestino, né? E qual a conexão que ele tem com o nosso cérebro. A gente está super interligado, mas não sabe, né? Não. E aí depois você vai se perceber o quanto você está conectado a tudo isso que a gente está falando aqui. Na verdade, todos nós, né? Mas antes da gente aprofundar o tema de hoje, nós gostaríamos de saber quem que é a Daniele Magalhães, quais foram as suas trajetórias, o que te deixa leve, o que te deixa feliz. Meu nome é Daniele Magalhães, eu tenho 34 anos, eu sou casada, tenho 3 filhas e, na verdade, eu costumo dizer que a saúde me escolheu, porque, na verdade, em 2009, com 20 anos, eu me formei em contabilidade, eu eu era gerente administrativo financeiro até os meus 25 anos, 26 anos ali, e eu ainda entrei na faculdade de Direito, no qual eu ainda fiz uns 2 anos e meio. E daí eu parei e comecei a fazer cursos livres na área de estética para fazer realmente no final de semana ali, para entrar um dinheiro e tal. E acabou que eu fui gostando, entrei na faculdade de estética e quando eu vi, eu já tinha saído da empresa que eu trabalhava, já trabalhava num quartinho na minha casa. E fui me apaixonando cada vez mais por esse mundo, e lá se vão 9 anos. Em 2019, eu entrei na faculdade de biomedicina. Eu entrei realmente por causa da estética. E conforme eu ia atendendo pacientes, eu ficava muito intrigada. Por que alguns pacientes me davam resultados e outros não davam, sendo que era o mesmo produto, o mesmo aparelho? Por que uns tinham, outros não tinham? E essa curiosidade foi me instigando, eu fui estudando, e eu cheguei onde eu tô hoje, que realmente é estudar as causas dos problemas desses pacientes para que eu consiga entregar um resultado para eles. Então, eu comecei a deixar de olhar a inestética dele para olhar o interno dele, para eu conseguir entender o que está acontecendo por dentro para que possa refletir por fora. Fantástico, magnífico mesmo. Daniele, só por um pouquinho do que você me contou, você é de uma personalidade ninguém me segura. Não. Ninguém me segura eu vou e eu começo, e se não der eu parto para outra. Exatamente. Em 2019, quando eu entrei em biomedicina, a minha filha tinha 20 dias de idade. Então, assim, eu falei, não, eu vou fazer, porque 4 anos vai passar de todo jeito. Ela vai estar aqui do mesmo jeito, então daqui 4 anos ela vai ser meu diploma. E assim foi, eu entrei com ela na minha formatura. Com 4 aninhos, realmente, eu formei. Querendo ou não, já incentiva, né? Sim, a criança a ter uma perspectiva aí de estudo, de processos, de uma caminhada, né? Exato. E aproveitando a história da Daniele, né? Nós queremos deixar aqui para vocês que estão nos acompanhando e nos assistindo, a gente sempre traz aqui histórias de sucesso mesmo. Eu digo que o sucesso, ele não é as recompensas financeiras, mas ele é o retorno daquilo que te faz feliz. Então, a gente percebe que no processo da Daniela, ela começou uma faculdade, ela
trabalhou nesta área e ela viu que poderia ser mais. Então, hoje, ainda mais, nós estamos aí recém as pessoas fazendo o Enem, tentando entrar, cursar uma faculdade. Nem sempre a primeira escolha vai ser a que vai determinar toda a sua vida, né? E eu acredito que nada é perdido, né, Dani? Não. Quantas pessoas você conheceu, o quanto de habilidades você desenvolveu nessa carreira, né, da contabilidade, e talvez tenha até sido ela que te levou para a sua autorrealização na biomedicina. Isso, e na verdade, hoje eu costumo dizer que ter aprendido a fazer gestão de negócios na empresa de outras pessoas ajudou hoje eu tá fazendo a gestão do meu negócio, né? Até porque na faculdade não se ensina isso, Não, né? Você não. gestar a sua empresa, o seu negócio. Não ensina. A gente aprende a ser profissional, né? Mas assim, fazer a gestão realmente do nosso negócio, a gente não aprende. Então, como eu tive toda aí uns 4 a 5 anos gerindo negócios de outras pessoas, hoje eu consigo trazer isso para minha realidade. Isso mesmo. Então, independente da área que você está, se você já começou, se você já tem se você já tem mais de 40 anos, ou se você é uma adolescente que está iniciando a sua vida profissional agora, o importante é não ficar parado. E todos os caminhos, eles tendem a te levar à sua autorrealização. Desde que você dê os passos necessários, né? Porque ficar parado, prostrado na dúvida, não vai te levar a lugar nenhum. Enquanto que caminhando, a gente pode encontrar setas que sinalizam, né, aonde nós devemos ir. Então, já iniciamos com essa super mensagem para você que está aí prostrado, reclamando da vida, parado sem saber para onde vai. Só vai. É isso. Dani, você disse, né, que a causa de você querer estudar mais foi justamente perceber que alguns pacientes seus tinham resultado e outros não. E aí você descobriu essa grande influência que nós temos, né, neste organismo, que eu falo que o nosso corpo é um organismo muito inteligente, né? Sim. E esse eixo entre o cérebro e o intestino. Para quem nunca ouviu falar, tá chegando agora para nos acompanhar, o que significa isso, né? Primeiramente, para a gente abrir um leque de possibilidades para as pessoas começarem a nos acompanhar nesse tema. Na verdade, quando a gente fala em eixo intestino-cérebro, existe um eixo também cérebro-intestino. Ele é um eixo bidirecional. O que é isso? O cérebro ele se comunica com o intestino e o intestino também se comunica com o cérebro. Então, ele é um eixo realmente bidirecional. E eles se comunicam como? Nós temos um nervo que chama nervo vago e que tem uma ligação direta entre o intestino e o cérebro. E esse nervo vago é onde faz as transmissões. O que acontece ali? Porque quando a gente fala, a gente associa muito a palavra, né? O que significaria esse vago? Então, na verdade, ele realmente faz uma conexão ligada ao cérebro. Vamos fazer uma analogia. Vamos imaginar que um fio dali que faz realmente uma ligação entre eles. Todo mundo acho que já percebeu que às vezes está nervoso e fala assim, meu Deus, dá aquele gelo e fala assim, ai meu Deus, eu acho que vai me dar uma dor na minha barriga. Quando fica nervoso, quando fica ansioso, é realmente um comando do cérebro para o intestino. É uma comunicação deles. E essa conexão, ela acontece muito rápido. Então, é através também desse nervo vago. E aqui a gente já deixa uma dica, né? Nada é do nada, né? Então, às vezes as pessoas falam, eu tô com dor de barriga, eu tô constipada, eu não estou sentindo... Na verdade, você precisa se auto-perceber o que está acontecendo ali no seu ambiente externo que está influenciando, né, você a ter esses sentimentos, essas sensações. Então, não é só a dor de barriga, né? Não é só a constipação ou o inchaço, né? Já está havendo ali uma comunicação, uma percepção e fazendo, então, essa interligação. Exatamente. E, assim, muita gente fala assim, o intestino é o nosso segundo cérebro. Mas por que ele é o nosso segundo cérebro que as pessoas falam? Ele tem neurônios, né? Ele tem aí cerca de 500 milhões de neurônios no nosso intestino. Então, assim, mas, na verdade, os novos estudos dizem que, na verdade, ele não é o segundo cérebro. Ele é o nosso maior órgão neuroendócrino. Por quê? Ele tem neurônios, mas ele também tem produção de hormônios. Então, ele é o nosso maior órgão neuroendócrino.
E todos nós sabemos a importância, né? E aqui cada profissional que vem, que está sempre deixando a dica, né? Da importância de nós produzirmos os hormônios do bem, eliminar as toxinas, né? E o intestino, assim, no senso comum é isso, né? Eliminação das toxinas. Mas o que a gente não sabia, né, Dani? Que o nosso intestino, então, ele tem essa grande capacidade de produzir os neurotransmissores mais essenciais para a nossa qualidade de vida. Exatamente. E assim, o nosso intestino, ele produz uma média de 80% a 90% de serotonina. Então, assim, nossa, mas essa serotonina, ela chega no cérebro? Calma. Existem impulsos elétricos por esse nervo vago, que eu disse, que chega realmente no cérebro, de acordo com o que foi produzido nesse intestino. E lá acontece a produção da serotonina cerebral. E o que acontece? Quando nós... Só que temos uma outra questão aí. Nós temos, que talvez eu acho que não é conhecido por pessoas que não conhecem esse mundo, né? Que não estudam, então é algo natural, não ter conhecimento. Uma microbiota. O que é essa microbiota, Dani? São as nossas bactérias que existem no nosso intestino. Bactérias, todo mundo assusta, né? A bactéria, nós somos somente 10% humano. O restante, nós somos bactérias. Bactérias se movem em nós. Sim, nós somos bactérias andando, né? Então, o que acontece? Essas bactérias, elas estão ali do nosso intestino. Então, nós, na verdade, não somos o que nós comemos. Nós somos o que nossas bactérias comem, né? Então, nós temos bactérias boas e as bactérias que são patogênicas. Essas bactérias que são ruins, vamos dizer assim, elas se alimentam de coisas industrializadas, elas se alimentam de tudo aquilo que a gente come, que a gente, na verdade, sabe que faz mal, mas muitas vezes a gente coloca a culpa na nossa correria. E porque é gostoso. Não vamos ser aqui hipócritas e falar que não é gostoso. É muito gostoso, né? E ela vai se alimentando disso e ela vai tomando uma proporção. Nós sempre dizemos que o que a gente alimenta, cresce, né? Então, essa microbiota, ela também tem uma comunicação extremamente importante. Por quê? Conforme nós vamos comendo coisas ruins, nós vamos agredindo a parede desse intestino. Esse intestino, ele tem junções que é para não deixar passar toxinas. Uma vez que nós vamos comendo alimentos que vão machucando, vamos dizer assim, a grosso modo, esse intestino, nós vamos deixando essa barreira fraca. E essa barreira ficando fraca, toxinas entram nesse organismo, entram nessa corrente sanguínea. Então, entrando nessa corrente sanguínea, essas toxinas, entra a nível sistêmico. Então, nós temos toxinas circulando realmente no nosso organismo. Que quando essa barreira está intacta, isso não acontece. Só que conforme nós vamos nos alimentando mal, essa barreira, ela realmente, ela fica fraca, vamos dizer assim, como se a tripa ficasse fina. Não alimentou, né? Não alimentou de coisas boas, exato. Fortaleceu as bactérias ruins, digamos assim. E tudo na vida é assim, né, Dani? Se a gente não alimenta pensamentos positivos, se a gente não alimenta uma espiritualidade, se a gente não alimenta um sonho, se a gente não se cerca de coisas boas, as coisas negativas e ruins vão ganhando proporções maiores. A ponto da gente achar que não existe mais solução para nada, né? Exatamente. Então, assim, uma pessoa que ela tá com a microbiota dela, com essas bactérias mais patogênicas, ela fica suscetível a muitas coisas, a muitas doenças, inclusive neurodegenerativas. Porque o que acontece? Nós temos uma barreira hematoencefálica, assim como nós temos uma barreira no intestino. Essa barreira hematoencefálica, assim como a barreira intestinal, ela também pode ficar permeável. E uma vez que eu tenho toxinas a nível de corrente sanguínea, essas toxinas também podem ferir essa barreira hematoencefálica. Entendeu? Então, assim, a nossa microbiota também se comunica com o cérebro dessa forma, porque entra a nível sistêmico. Agora, você imagina toxinas circulando em todo o nosso corpo, né? Enquanto era para ser expelidas. Que, na verdade, o que acontece? Não era nem para ter entrado, né?
Porque foi através da alimentação. Foi através de uma alimentação ruim. Ó, gente, se você veio aqui pra ouvir que pode comer besteira, que pode comer gorduras processadas, não, olha, nenhum caminho nos leva à vida saudável e qualidade de vida através das alimentações processadas. Não tem como. E eu vou abrir aqui um parêntese, que é algo que eu acho que todo mundo passa por isso, ainda mais quem tem um processo, às vezes, de emagrecimento ou coisa assim, que as pessoas falam assim, nossa, eu não consigo fazer dieta, porque eu tenho uma compulsão, me dá uma vontade de comer tal coisa, dá vontade de comer o reboco da parede. Quem nunca ouviu essa expressão? Na verdade, não, são suas bactérias. Suas bactérias. Eu mesma tive uma experiência, né? A gente conversava ali de quando eu me sinto constipada, eu venho de uma alimentação. Aí aconteceu uma situação, alguma coisa, me senti ali constipada. Não tenho desejo de comer coisas boas, só doce, gorduras, coisas que realmente... E aí tem uma explicação para isso, né? Tem sim, tem explicação científica para isso. O que acontece? Como eu disse anteriormente, o que a gente alimenta cresce. Eu tenho, como eu disse, vamos fazer analogia. Eu tenho ali um intestino que está cheio de bactériazinhas. Vamos imaginar um monte de bactériazinhas ruins. Vamos imaginar elas ali, as ruins. E aí elas estão querendo comer processado, elas querem carboidrato refinado, elas querem aquelas coisas que agradam o nosso paladar. E elas comem isso. Quando você coloca um prato de salada, elas não comem isso. Daí elas querem viver. Elas vão falar o quê? Eu quero. Elas vão te deixar louca porque elas querem sobreviver, elas querem aquilo. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que essa troca de bactéria patogênica para bactérias boas, em uma semana ali a gente já consegue, mas essa uma semana é extremamente difícil. E eu acho que sempre eu tento psicoeducar os meus clientes nesse sentido. Por que é importante a gente estar consciente? Para saber que existe uma solução e que você está dentro de um processo. Exato. Porque é isso que você fala, né? Precisa ali mais ou menos cerca de uma semana para fazer essa troca. Nesse processo, se a pessoa não entende conscientemente o que está acontecendo com ela, a facilidade dela recair e desistir é muito maior. É muito maior, é muito maior. Por isso que o psicológico tem que estar... preparado para isso. Porque quando eu fui fazer, que eu acertei a minha água diária, eu passei mal, que eu fiquei de cama. Porque o meu organismo, ele estava acostumado a tomar uma água que não era uma água limpa. Porque aí eu falo que ele bugou. Falou, como assim, gente? Não tô acostumada com isso aqui, não. Eu fiquei com dor de cabeça. Primeiro dia, eu cheguei a ter vômito. Foi uma semana muito sofrida, de dor de cabeça. Mas depois eu passei a ter vontade... Ai, nossa, que vontade de comer um prato de salada. Por quê? Porque as bactérias que estavam dentro do meu intestino, elas comiam aquilo. Elas já não comiam porcaria. Nossa, Dani, olha, já valeu. Já valeu por tudo, porque já me deu muitos insights aqui. E eu fiquei pensando... nossa, muito interessante. E às vezes não, tenho certeza que você é em casa, que tenta fazer dietas, que tenta trocar uma alimentação ou ingerir mais água e se sente mal. Tá muito claro o que a Dani explicou. Fazer essa troca, essa bactéria que é viva, ela fica ali tentando te puxar. Não vai não que eu quero sobreviver. Imagina que ela abre um armário e ela come carboidrato refinado, ela come ali um salgado, ela come uma batata frita, daí ela abre o armário, ela vê um monte de folha, um monte de verdura e fala, mas eu não como isso aqui. Eu preciso comer, eu preciso. Fantástico, fantástico. Então, esses sintomas de dor de cabeça, fraqueza, eu às vezes sinto fraqueza. É normal. Eu sinto assim, eu vou fazer uma troca de uma alimentação e às vezes eu ficava me questionando, mas tô comendo tão bem, tô comendo saudável, porque tô me sentindo assim. Mas é um período curto realmente, né? E agora você explicando traz muita clareza. E então é importante a gente saber um pouco também, saber mais de como nós funcionamos para que a gente sinta que tá no caminho, né? Sim, e assim, o que muita gente, acho que todo mundo já ouviu falar, eu tento emagrecer, eu faço dieta, e eu não emagreço. Existem muitos fatores que estão ligados, inclusive o cérebro. Nós temos que preparar também a nossa mente para estar fazendo esse tratamento, né? Porque o que acontece? Paciente que ele tá com
inflamado, nós temos que passar por um processo de desinflamação para que ele ocorra esse emagrecimento também. Um paciente que está doente, ele pode ficar sem comer, ele não vai emagrecer. Ele não vai emagrecer. Lembra que eu falei do intestino que ele fica permeável? Sim. Eu preciso recuperar essa barreira intestinal. É importante. Eu faço isso como? Através de uma alimentação. Só que é claro que não é do dia para a noite. Né? Quanto tempo ficou aí esse organismo sofrendo? E aí nós somos, como seres humanos, imediatistas, né? Sim. Então, assim, a gente quer que seja do dia para a noite, mas não é. É um processo. E uma outra coisa importante, os meus pacientes perguntam muito, tá, mas eu vou poder voltar a comer novamente? Né? Todo mundo quer. Eu vou poder tomar ali a minha cervejinha, eu vou poder ali comer o meu doce. Nós temos que entender que assim como a nossa microbiota, essas bactérias, elas ficaram boas, se eu começar novamente a me entupir de coisas que fazem mal, elas vão voltar para o estado original delas. Nós temos uma renovação de microbiota sempre. 4 a 5 dias elas estão se renovando. Então, assim, o que eu mais alimentar vai acontecer. Mas eu costumo dizer assim como em uma semana eu comer uma refeição saudável, 2 refeições saudáveis não vai me deixar saudável, se eu escolher ali 2 refeições para comer o que eu quero, para ter os meus prazeres emocionais, isso também não vai. Nossa, então você já quebrou aqui aquela ideia do lixo. Do dia do lixo, porque você pode comer 6 dias saudável e um dia você escolhe comer. É porque, assim, nós costumamos dizer que tem que ser 80-20, né? 80% do meu tempo eu vou tentar comer saudável. Eu tô na minha casa, eu vou fazer a minha alimentação saudável. Eu vou num aniversário, eu posso ter os meus prazeres emocionais. Só que é importante lembrar que o paciente que está em tratamento, ele não tem como ter esse dia. Porque imagina você que nós estamos deixando uma caixa d'água estéril, fazendo toda a limpeza, ela tá ali cheia de poluição, aí ela tá ficando estéril, eu vou lá e jogo uma gota de veneno. Contamina tudo. Tudo de novo. E é uma gotinha só. É o suficiente. Suficiente. Mas, na verdade, eu vejo que essa questão do dia do lixo é muito assim, a gente querer agradar o paladar infantil, né? Então, Sim. pra não tirar... Só que é importante saber que você tá fazendo uma escolha. Você tem que ser consciente das suas escolhas. E o adulto, ele é responsável pelos seus resultados. Então, você pode comer, você pode, mas saiba todo o processo que vai acontecer, né? Exatamente. E a gente tem percebido em consultório que muitos pacientes, por exemplo, que têm depressão, que têm ansiedade, eles têm problemas intestinais. Ou às vezes ele é diarreico, ou às vezes ele é constipado. Sempre. Então, assim, foram feitos muitos estudos científicos e que a questão do paciente que está constipado, ele já não tem produção de serotonina. Uma produção legal. Porque imagina, se ele está constipado, essa produção não está legal, porque não está jogando fora ali o que é para jogar. Não está funcionando. Eu recebo pacientes que ficam 15 dias sem ir no banheiro. Quando o paciente fala para mim que fica 15 dias sem ir no banheiro, eu entro em desespero. Como que consegue? E como é que é seu humor? Nossa, eu vivo mal-humorada. Coitado do meu marido, coitado dos meus filhos. Então, assim, aí você vai perguntar da alimentação. Não, eu não como muito. Eu não tomo café da manhã, daí na hora do almoço eu como arroz, feijão. Mas que tanto que você come? Cadê as verduras dessa alimentação? Cadê a fruta? Nós precisamos disso. Nós não podemos somente nos alimentar de arroz e feijão. Nós precisamos de fibras alimentares. Nós temos que lembrar que nós temos um monte de bactéria para alimentar. E é importante também saber que nós não podemos ter monotonia de alimentos. Nós temos que variar. Porque cada cepa do nosso intestino, elas se alimentam de um tipo de coisas, mesmo que sejam boas. E se você come todo dia a mesma coisa, você só vai alimentar um tipo de bactéria. Ou seja, a ausência de determinadas vitaminas, né? Às vezes pode nos confundir. Então, é legal a gente ressaltar isso. Eu tomo café da manhã, eu almoço, eu janto, mas qual é a qualidade do seu alimento? Do que você tá se nutrindo? Que às vezes não é o comer, né? É o saber comer. É o saber comer, é escolher a nutrição ali adequada para trazer para o seu corpo vitaminas. Então, às vezes, come muito de uma coisa só e aí aquele alimento natural tem
determinadas vitaminas, só vai te abastecer naquilo, né? Exatamente. E vai faltar em outros momentos. E aí, por isso que a gente vai ao médico ou vai, né, alguém que trabalha na área da saúde. Ó, tá faltando X vitamina. Exatamente. E assim, nós hoje já temos o problema de termos uma alimentação deficiente tentando comer certo. Porque hoje nós já sabemos que nós temos agrotóxicos, temos inúmeras coisas aí nos alimentos. Os animais, eles recebem cargas de hormônio para engordar mais rápido. Então, mesmo a gente fazendo uma alimentação saudável, já não é tão saudável assim. A gente não sabe, na verdade. Não dá pra escapar, né? Não dá. E agora, você imagina a gente sem cuidar, né? Porque, assim, ela fala assim, eu como... A gente desembala muito hoje, descasca menos, né? E, na verdade, a gente até brinca nessa área que quanto mais tempo de prateleira tiver o produto, menos tempo de vida você tem. Porque imagina um produto que ele fica ali anos numa prateleira. O quanto de conservante ele tem. Então, o que é a comida boa? É a comida que estraga. É a comida que estraga. Ou seja, porque você tem que consumir. Você tem que consumir. Ó, eu vou aproveitar a fala da Dani, eu vou falar com você que é mãe, que é pai, com você que tem por missão educar uma criança. Se você pode dar um presente para uma criança, é ajudá-la desde pequena a ter disciplina e fazer boas escolhas. Por isso que fazer um acompanhamento psicológico para você entender a necessidade de mudanças de crenças e de comportamentos não é coisa pra gente doido, conforme a sociedade cresceu ouvindo isso. É para todos nós que queremos nos amar de verdade, com qualidade. Porque às vezes, o que eu quero dizer? Às vezes a criança, ela vai chorar querendo um doce, querendo um refrigerante, porque ela não tem domínio da própria vontade. Mas você, como adulto, você já sabe o que é importante, o que é necessário. E precisa, muitas vezes, dizer um não ou negociar com essa criança. Você não conseguindo fazer isso, precisa, sim, rever aonde e o que te bloqueia a amar o seu filho de verdade mesmo, dando para ele o que realmente ele precisa. A gente fala aqui, doutora, traz profissionais, a gente sempre está batendo na mesma tecla, porque nós estamos também tentando criar uma cultura onde as pessoas possam se amar de verdade. E aí eu falo assim, que o amor próprio não é ficar passando batom, penteando o cabelo, escolhendo a melhor roupa. O amor próprio, ele começa da nutrição, né? O amor próprio, ele começa no meu desenvolvimento das habilidades socioemocionais que me ajudam a me acolher melhor, a me amar melhor, do jeito que eu sou, e não do externo. Tudo bem, quando você se ama por dentro, você também começa a se amar por fora, mas está interligado, né? Com certeza. Então, assim, esse assunto que você traz, ele é tão importante que nós temos que começar já essa mentalidade nova e essa cultura de cuidar do nosso corpo com qualidade. E assim, as doenças, elas não começam do dia para a noite. Que nem como eu disse da barreira impermeável do nosso intestino, que o cérebro também fica. As deficiências de vitaminas, elas vão... Por exemplo, a demência. A demência pode ser falta de vitamina B12. Então, assim, não é do dia para a noite. Ai, deu deficiência aí. Quanto tempo essa pessoa deixou a saúde dela para chegar no caso de uma doença degenerativa? Claro que existem, vamos abrir parênteses aqui, que existem pessoas que já nascem com alguns problemas, né? Mas estudos vêm trazendo para nós que tem a ver também com a microbiota da mãe. Porque onde essa criança está sendo gerada? Nesse ambiente sistêmico inflamado. Então, assim, é até importante que nós, como mães, eu falo que eu tive muita sorte. Depois que eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus teve muita misericórdia, porque eu comia muito errado. Então, onde essas crianças foram geradas? Não é que vai acontecer, mas se nós podemos prevenir, né? É importante. Antigamente, os nossos avós, talvez os nossos pais, eles tinham uma alimentação melhor. Fala assim, mas eles comiam da terra mesmo. Não tinha tanto de coisa. As pessoas falam assim, nossa, hoje em dia tem muita criança com autismo, hoje tem muita gente doente, muita depressão, virou moda. TDAH, tudo. Né? Criança hiperativa. É moda, porque antes não tinha diagnóstico. Não, gente. Olha como era a alimentação antes. E olha como é a nossa alimentação hoje.
E isso é muito interessante quando você fala, porque eu sempre digo aqui, né? As pessoas falam assim, essa geração. Calma lá, porque essa geração foi preparada por nós. E a próxima geração está sendo preparada também. Então, às vezes é como se a gente colocasse uma carga de culpa. Essas crianças todas nascem com, né? Estão tudo doentes, digamos assim. Mas como que nós estamos? O nosso comportamento social está influenciando, né, nos nascituros? Minha mãe conta que ela, de manhã, morava na fazenda, ela comia abóbora. Mandioca. Na hora do almoço era o que tinha, né, na época, mas era... Farinha de milho. Mas eram coisas naturais ali, né? E hoje em dia a criança acorda, ela já coloca um chocolate pra dentro, ela já... Eu tô falando porque eu tenho filhos e eu falo, Senhor Jesus, agora eu tenho que correr atrás do prejuízo, porque eu também não sabia. E eu tenho consciência que eu estraguei muito o intestino das minhas filhas. Hoje eu tento recuperar. Eu tô recuperando. Não é um processo fácil. Não é algo que a gente vai conseguir do dia pra noite. São crianças que já têm um paladar infantil. Que estão inseridas num contexto social onde outras crianças, outras famílias não têm, né, o mesmo cultivo, o mesmo objetivo. Então, hoje o que eu faço? Eu coloco frutas para elas comer todos os dias. Todos os dias elas comem fruta. É claro que elas ainda não vão colocar um prato de abóbora com... Não vão, elas são crianças. Mas, assim, elas veem eu fazendo. Esses dias a minha filha mais nova falou assim pra mim, mãe, eu passei mal. Falei, o que foi? Eu acho que eu comi porcaria. Por quê? Porque ela já tá tendo consciência que faz mal. Legal. Porque ela tá crescendo e vendo isso. Então, mamãe, eu acho que não foi legal. Aí eu falei, é isso aí, minha filha, não pode ficar comendo porcaria. Então, eles vão aprendendo. Porque eles veem o que nós fazemos, né? Então, na verdade, eles prestam mais atenção no que nós fazemos do que no que a gente fala. Na verdade, é realmente isso, né? Tem até uma frase, não sei se eu vou conseguir lembrar dela agora, mas as palavras convencem, mas são os exemplos que arrastam, né? Isso, exato. Porque nem sempre o que a gente pensa e diz está em coerência com aquilo que a gente pratica. E aí até a gente estava falando num podcast que muitas das vezes a gente acha que por saber, intelectualmente falando, a gente acha que já está tudo resolvido. Mas se não passa do saber para o externo, a prática, não faz sentido, né? Exatamente. E assim, você imagina... Eu falo assim, eu sempre falo para minhas pacientes, você imagina o seguinte, eu tô com deficiência de uma vitamina, vamos usar aí a B12, que é uma vitamina importantíssima no nosso corpo. Aí ela fala assim, vou suplementar. Aí vamos lá. Esse intestino, ele tá doente. Só que às vezes ele não dá sinais. Eu costumo dizer que quando um organismo dá sinal, é porque ele já vem sofrendo há muito tempo, que ele vai resistindo. O corpo é assim, ele é preparado para ir resistindo, né? O nosso corpo comunica, né? Então, assim, quando já há sinais e sintomas, é porque já está doente, há um tempo. Então, assim, agora você imagina que nós somos um aquário. Quem é minha paciente assistir o podcast vai saber de cor e salteado, que eu falo para todo mundo. Nós somos um aquário. E dentro desse aquário, nós temos os peixinhos. Esses peixinhos são as nossas células. Aí imagina que nesse aquário tá cheio de metal pesado, poluente, como se fosse um rio mesmo que tá todo poluído nesse aquário. E as minhas células, elas estão doentes. Como é que elas vão estar saudáveis dentro desse ambiente? Não tem como. Eu preciso cuidar dessa célula. Eu preciso cuidar desses peixinhos. Poxa, eles estão doentes. Adianta eu dar remédio para eles? Adianta eu dar uma vitamina para eles dar um up nesse intestino? Nesse organismo, nesse aquário? Não vai adiantar. Eu preciso primeiro limpar esse ambiente. Depois que eu limpar esse ambiente, deixar uma água limpa, aí eu posso cuidar do meu peixe. Porque senão é como você lutar contra a maré, né? Exatamente. Você tenta lutar, mas com as ferramentas erradas. Exato. E aí vai lutar, dar braçadas e vai se cansar no meio do caminho, Exatamente. né? E aí você começa a perceber que as pessoas começam a ficar cansadas, elas começam a ficar apáticas, mal-humoradas. E, na verdade, às vezes, ela não tá com uma depressão, não é? Ela tá realmente triste. E, na verdade, ela tá com falta de vitamina. Acontece muito. A pessoa chegar e falar assim, nossa, eu não tenho ânimo pra nada, eu só quero cama. A hora que você olha o exame dela, ela não tem vitamina D na vida. Não tem nada. Porque, assim, embora o nosso sol aqui castigue,
eu nunca peguei um exame de vitamina D dentro. Por quê? Ninguém fica ali no sol, tomando sol. Nosso sol é muito forte. E isso traz consequências para nossa saúde, muito séria. Entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que tem doença autoimune, ela tem que estar com a vitamina D dela muito boa. E não é cultura da gente preocupar. Como é que estão minhas vitaminas? Nós não temos essa cultura, né? Nós, às vezes, falamos assim, eu vou suplementar. Mas nós temos que entender também que excesso de vitaminas também ela é prejudicial, né? Nós temos que ter um equilíbrio. Na vida tudo é um equilíbrio, né? Tudo é um equilíbrio. Então, às vezes a pessoa ela tá ali com um problema e, na verdade, ela tá com produção de serotonina baixa. Entendeu? Essa produção de serotonina tá baixa. Vamos abrir um parênteses aqui, que é claro que existem pessoas que passam por traumas, né? Percas. Então, nós não estamos falando aqui dessas pessoas, né? Porque realmente aí a gente precisa olhar com um carinho diferente para essas pessoas, né? A gente sabe que a perca é algo que independe da nossa vontade, mas nós podemos também melhorar a vida dessa pessoa através do intestino. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos recuperar, limpar esse aquário, organizar tudo que precisa ser organizado. Leva um tempo? Claro! Quanto tempo você deixou esse ambiente com esses... E a gente também, Dani, tem que ajudar as pessoas a criar uma cultura que tudo é processo. Vamos, que imediatismo não serve. O imediato só é bom para você começar agora. Exato. Né? Para não postergar e ficar pensando, vou fazer ou não vou. Não. O imediatismo, ele só quando você precisa dar o primeiro passo. Aí você precisa ser imediato. Mas em tudo que você faz na vida, se não for processo, você não vai viver bem. Se você não aceitar que a vida é feita de processos e construções, você sempre vai morrer no caminho e vai ter que estar recomeçando sempre. Então, começar a entender que tudo na vida é um processo, é um tempo, e é no processo que a gente vai vivenciando, você vai mudar completamente as suas escolhas e os erros que você também vai cometendo no caminho, porque muitas vezes a gente só erra mais ou desiste porque a gente não tem essa clareza de que nada é ontem, né? E assim, a gente percebe que pacientes que têm problema de ansiedade, problema de depressão, problemas psicológicos, eles sempre têm um processo inflamatório no corpo. Sempre, sempre. E muitos estudos científicos, que hoje nós temos milhares de estudos científicos falando a respeito disso, que quando nós conseguimos melhorar essa microbiota, nós conseguimos melhorar esse organismo, nós conseguimos uma resposta satisfatória no grau de depressão, de ansiedade desse paciente. Porque o ambiente, a gente consegue melhorar como um todo. Eu tenho pacientes que vão para procurar emagrecimento e tratam ansiedade e falam assim, nossa, eu melhorei muito da minha ansiedade. E, na verdade, é porque eu falo para os pacientes, eu sou profissional da saúde, não sou profissional da doença. Quando o paciente precisa de uma medicação, ele vai procurar um médico, né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos equilibrar, dar um equilíbrio para esse corpo através de hábitos saudáveis. Então, eu falo para os meus pacientes que eu tô aqui para mostrar o caminho para eles para recuperar a saúde, né? Só que existem momentos que deixa correr tão sem se preocupar mesmo, não dorme direito, isso também tem uma influência muito grande, não dorme direito, não come direito. Quando percebe, realmente já está doente e realmente já precisa da medicação. Porque aí a gente não vai... Não que a gente não tenha que ter os hábitos. Então, a gente vai ter que trabalhar multidisciplinar, né? Ir melhorando essa condição desse organismo. E precisa, muitas vezes, já da medicação. Então, o importante é que a gente não deixe chegar nesse ponto, né? E, assim, não é do dia para a noite, como eu disse. Vem lá da infância. Vem lá da infância. Porque, hoje em dia, às vezes... Nós trabalhamos muito, somos um pouco ausentes, às vezes, de casa e queremos compensar, talvez. O filho pede, você vai lá e dá, você vai lá e dá. Eu até estava assistindo uma aula esses dias e o mentor falava assim, quando um cachorrinho dá diarreia, você fala logo que comeu alguma coisa.
Por que seu filho, você já vai lá e tá com um remédio lá, você não vai descobrir o que ele comeu? O que tá fazendo mal? Quando o cachorro, seu pet lá, ele come tudo, você dá refrigerante pra ele? Ah, você comeu tudo, eu vou te dar refrigerante. E por que para os nossos filhos a gente faz? Então, assim, são hábitos que a gente começa da infância mesmo, da infância. E daí chega a fase adulta, eu tô com um problema disso, apareceu. Não apareceu. Ele já vinha, né? Ele já vinha. Então, assim, as coisas não acontecem no nosso organismo do dia para a noite. O nosso corpo vai dando sinais, é uma constipação, é uma diarreia, e a gente vai achando que tá tudo bem. O organismo, ele foi feito para funcionar. Ele tem que funcionar. Todos os dias nós temos que ir ao banheiro. É algo fisiológico do ser humano. Peraí, não tô indo, então alguma coisa não tá legal, não tá funcionando. E se não tem uma coisa funcionando, é igual o carro. Quando ele estraga uma coisa, você não arruma, ele vai estragando outra. E vai indo, quando você fala assim, epa, fundiu o motor. Então, nós, como seres humanos, nós também somos... Não que nós somos um carro, mas nós precisamos ser funcionais, né? Nós temos que tomar nossa água todos os dias, nós temos que comer bem, dormir bem. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas é caro comer bem. Gente, fruta e verdura não é caro. Sabe o que eu acho que é caro, que eu tenho percebido? É reorganizar. Nós temos preguiça, né? A nossa mente, ela é preguiçosa quando a gente não é estimulado à disciplina. Então, assim, você ir lá e fazer uma estratégia de alimentação... Porque o que acontece? Muitas vezes você vai no mercado e pega tudo de uma vez. Aí você não consome tudo naquela semana. Aí o trem estraga, exatamente. Porque, como você disse, é para ser consumido. Então, assim, ter uma estratégia, uma organização essa semana, nós podemos comer isso, isso e isso. E realmente fazer acontecer, né? E importante aqui, dessa questão da alimentação, é que para a produção de serotonina, nós temos que ter um aminoácido que chama triptofano. E nós não produzimos ele. Ele é necessário numa alimentação. Carnes, vegetais, a banana tem ele também. Então, nós precisamos consumir ele. E se nós temos uma alimentação que ela é pobre, nós não vamos ter ele no nosso organismo. Então, assim, a alimentação, ela é extremamente importante. Não é clichê. É realmente importante. Por que que hoje... eu ainda tenho a graça de ter os meus avós vivos, com 81 anos. Eles vão fazer 81 anos. Mas você não vê eles indo comer uma pizza, um lanche. Eles comem comida de verdade. Eles comem comida de verdade. E estão saudáveis. Mas hoje em dia, 11 horas da noite, vamos comer um lanche. E depois vai dormir. O organismo não sabe se faz digestão ou se ele vai repor o que ele precisa durante o sono. Acordei cansado. Não dormiu. O organismo ficou fazendo a digestão. Que ele não deveria fazer, exatamente, né? Entende? Então, é importante. Porque o que acontece? Nós temos um ciclo que chama ciclo circadiano. Esse ciclo é onde tem os horários metódicos, que o nosso organismo ele é inteligente, ele aprende. Aí uma pessoa um dia almoça no horário, dorme no outro horário, o organismo não sabe o que ele faz o que dá. E nesse ciclo circadiano, o que acontece? Hora que o sol se põe, o nosso cortisol, que é importantíssimo para manter a gente acordado, ele tem que começar a baixar para que a melatonina, que é o hormônio do sono, comece a chegar. E aí, essa melatonina pela manhã, ela vai baixar para o cortisol vir. Uma pessoa que não tem horário para nada... dificilmente ela vai saber qual o organismo dela vai saber. E agora? É horário de quê? É horário de produzir o quê? Nossa, a pessoa tá com... Hoje, né, a gente fala que a cultura de hoje é ficar acordado à noite e dormir durante o dia, né? Exatamente. Como é que tá o organismo dessas pessoas, exatamente. Né? Então, assim, são multifatores, né? Não é do dia pra noite, tudo... Eu sei que hoje em dia nós vivemos... Antigamente as pessoas não corriam como nós corremos, isso é fato. Porque antigamente as pessoas elas faziam para viver. Hoje a gente tem sonhos, inúmeros sonhos, né? A gente corre atrás, a gente quer viajar, a gente quer trocar de carro, a gente quer isso, quer aquilo. Então a gente trabalha muito. Não que eles não trabalhassem, mas a vida deles era um pouco mais tranquila no sentido de
Estavam correria. sempre no mesmo lugar, Exato. né? Ia pro trabalho, sabia que aquele era o local, o Exato. ambiente. Hoje não. Então, isso tudo impacta na nossa saúde. Impacta diretamente. Eu tiro por mim, às vezes eu passo estudando, eu falo, gente do céu, só que eu faço sabendo que eu tô fazendo. Eu falo, gente do céu, coitado do meu intestino, coitado do meu organismo. Sabe, assim, porque assim... Sei bem que é já isso. fica, sabe, com aquela culpa, meu Deus, eu preciso dormir, socorro. Então, assim, hoje nós somos assim. E isso tem impactado diretamente na nossa saúde mental, né? O estresse. Esses dias eu estudando, eu falei, gente do céu, chega o final do dia, eu fico com o pé inchado. Aí eu descobri o motivo. Estresse demais durante o dia, chega final da tarde, os membros inferiores incham. Excesso de estresse. Tá vendo? São tantos sinais e sintomas que a gente desconhece. Dani do céu, eu falo aqui no nosso podcast que sempre quando a gente tá falando de coisas boas, as horas voam. Mas as pessoas que querem te encontrar, que querem fazer uma avaliação das suas vitaminas, que tem problemas intestinais, gastrointestinais ou não, questões de emagrecimento, que ouviu o nosso podcast ou que vai ouvir o nosso podcast e falou, conectou alguma coisa, nossa, eu preciso conhecer melhor a Dani. Aonde essas pessoas podem te encontrar? Hoje um caminho mais prático pode ser no Instagram, né? No Instagram nós temos ali os nossos contatos e... A clínica vai estar mudando de endereço agora. Nós estamos preparando um ambiente muito acolhedor, muito gostoso para estar atendendo, justamente porque a demanda tem aumentado, então eu preciso de um espaço maior. Nós estamos nessa transição, por isso eu nem já vou deixar endereço. Vamos esperar aí. Eu vou estar passando no Instagram a questão do novo endereço, mas pode estar encontrando no Instagram, no meu arroba doutora Daniele Magalhães. E ali eu posto dicas também. Quando eu tenho tempo, que eu costumo dizer, gente, que eu ando tão atarefada que eu não tô tendo tempo nem pro Instagram. Mas sempre que eu posso, eu tô ali dando dicas, eu tô postando os resultados dos meus pacientes, eu tô me conectando com pessoas. E ali no Instagram também eu fico muito acessível, eu respondo as pessoas, eu mesma que respondo o meu Instagram, então é bem tranquilo. Olha, nós queremos muito, assim, te agradecer. Teve muitos insights, muitas iluminações aqui. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando também são pessoas que querem ter qualidade de vida, porque esse é o propósito do nosso podcast, é sempre trazer pessoas que nos aponte caminhos, né? Esse assunto é um assunto que não se esgota aqui no nosso podcast, né? Que tem aí, precisamos, né, melhorar. E eu sei que no teu planejamento de 2024 você quer melhorar ainda mais a sua qualidade de vida. No nosso Instagram também vai ter o Instagram da doutora Daniele e mais dúvidas, né? E se você quiser agendar a sua consulta, então vai encontrar ela lá também. Então, muito obrigada, né, por você estar aqui. O tempo voa. Voa, né? Mas eu tenho certeza que tudo que você trouxe foram muitas coisas novas, inclusive, e eu tenho certeza que vai contribuir para uma sociedade mais leve. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando desse assunto, que eu falo que eu ficaria horas aqui conversando sobre o assunto, que é um assunto que realmente eu gosto muito de falar, e é algo que realmente traz saúde, é algo que traz qualidade de vida para as pessoas. Esse é o nosso presente de final de ano para você. Pega essas dicas que são importantes e comece hoje a praticar na sua vida, que nós temos certeza que vai fazer toda a diferença. No mais, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.